Olá, vamos falar sobre o Framework de Inteligência Artificial e Computacional para a camada de aplicações e serviços no setor público brasileiro, com ênfase em compliance. Como o título da pesquisa deixa claro, o objetivo é a construção, é a proposição de uma arquitetura de inteligência artificial e de inteligência computacional, e aí fala-se, no caso, tanto para algoritmos ou técnicas simbólicas, IA, como técnicas ou algoritmos subsimbólicos, IC, das mais de diversas abordagens, seja ela a conexionista, de redes neurais, seja ela de enxames, seja ela de evolucionária, ou os algoritmos de inteligência artificial, levando em consideração aí, sistemas especialistas, ou árvore de decisão, lógica fuzzy. O objetivo desse framework é permitir fazer o uso de todo esse conjunto, né, de técnicas simbólicas e subsimbólicas para a camada de aplicações e serviços. Quando se fala camada de aplicações e serviços, é justamente focando no desenvolvimento de soluções de aplicações de sistemas que propõem o uso de inteligência artificial e inteligência computacional, com foco no setor público brasileiro, em específico, compliance, na parte de análise de conformidade. Esse é um projeto de pesquisa do Programa Acadêmico de Pós-Graduação em Engenharia da Computação da Universidade de Pernambuco, como requisito para a obtenção do título de doutor em Engenharia da Computação. O orientador é o professor doutor Fernando Buarque de Lima Neto e o co-orientador é o professor doutor Williams Barbosa Santos. A pesquisa ela foi estruturada em 6 partes. Então nós temos a primeira, que são os objetivos, né, que é a parte introdutória. A segunda vem com o referencial teórico, onde falamos de compliance, engenharia de domínio, inteligência artificial, inteligência computacional, e onde temos os trabalhos relacionados, onde vamos falar sobre a revisão sistemática da literatura realizada e os 7 trabalhos primários utilizados para embasar a pesquisa. Em seguida vem a terceira parte, o terceiro capítulo, que são as contribuições. A quarta parte trata da prototipação, resultado da contribuição. A contribuição é o framework em inteligência artificial e computacional, baseado numa engenharia de domínio. Então, essa engenharia de domínio fez a parte de análise do projeto e implementação. E aí, a prototipação é justamente a instanciação ou instanciamento desse framework proposto nessa pesquisa. O quinto capítulo, a quinta parte, é justamente sobre os casos experimentais. Nós temos 5 casos para verificar e validar os objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos dessa pesquisa, e, por fim, a conclusão. Fazendo uma introdução sobre a pesquisa, né, esse projeto de pesquisa ele trata da construção de um framework para inteligência artificial e computacional, objetivando suporte para a tomada de decisões para o serviço público brasileiro, com ênfase em compliance. Então, uma das contribuições dessa pesquisa é a formalização de um framework em inteligência artificial e computacional. Uma outra contribuição é o suporte na tomada de decisão para tipos de especialistas. Então, tanto para o especialista em tecnologia, fazendo o apoio na escolha da técnica, como para o especialista de negócios, apoiando na tomada de decisão após a passagem desses dados pelo kernel. O kernel é a inteligência artificial dentro do framework que permite fazer esse apoio na tomada de decisão para os 2 tipos de usuários, o usuário de tecnologia e o usuário de negócio, com foco na solução de problemas de conformidade para o setor público brasileiro. Então, qual foi a finalidade dessa pesquisa? Foi a construção desse framework, a proposição desse framework para a inteligência artificial e computacional, objetivando apoiar a tomada de decisão no serviço público com foco em compliance, para fornecer suporte a configurações de hiperparâmetros para os modelos, para soluções semi-prontas para problemas que podem ser solucionados em inteligência artificial e computacional, implementações inteligentes orientadas a dados e modelos para reuso com foco em compliance, recursos para realizar aprendizado de máquina e apoio aos especialistas em tecnologia e negócio. Como motivação, nós temos uma economia competitiva, maior demanda por sistemas mais eficientes, confiáveis, adaptativos, desenvolvidos sob fortes restrições de custo e tempo, necessidade de novas estruturas, processos e tecnologias, automação de processos, tomada de decisões orientada a dados e o aumento do volume e dificuldade para análise processual. O problema: os servidores públicos, na função de gestores, têm como uma das atribuições a verificação e validação de documentos e processos produzidos pela sua área de competência, se estão em conformidade com normas vigentes, salientando que os servidores não podem alegar o seu desconhecimento, pois é uma das suas atribuições, a observância das normas legais. A hipótese da pesquisa: uma arquitetura adequada para apoiar a tomada de decisão pública, dadas as características e dados cada vez mais desestruturados, bem como regulamentação abundante. Seria, portanto, útil
podendo ser instanciada com segurança em muitas situações análogas, podendo evitar a necessidade de desenvolver novos aplicativos do zero. E aí vem a pergunta condutora da pesquisa. Como poderia ser a especificação formal de um framework inteligente para a camada de aplicações e serviços com ênfase em compliance e que fosse adequado ao serviço público brasileiro? Com base nisso, nós temos aí o objetivo geral: conceber e produzir um framework que irá utilizar os conceitos de inteligência artificial e computacional para o setor público, com foco no apoio de atividades de compliance para a camada de aplicações e serviços para a dimensão de implementações tecnológicas. Com base nesse objetivo geral, nós temos 7 objetivos específicos. O primeiro, que é o estudo das principais técnicas de inteligência artificial e computacional que pudessem ser utilizadas para apoiar as atividades do setor público, em especial em compliance. Realizar engenharia de domínio em 3 aplicações que produzissem modelos conceituais que refletissem as semelhanças entre as aplicações. Semelhanças que representassem, por intermédio das comunalidades encontradas, os artefatos de domínio. Terceiro, fazer o projeto de um framework, definindo os seus aspectos variantes e invariantes, os pontos de extensão, que correspondem aos aspectos comuns a todos os contextos, deixando aberto os aspectos variáveis. O quarto objetivo específico, construção de um kernel no framework que recomendasse técnicas de aprendizado de máquina para os especialistas em tecnologia na solução de problemas do setor público, em especial compliance. Como quinto objetivo, a construção de um kernel framework que apoiasse os especialistas em negócio na tomada de decisão para problemas do setor público, em especial compliance. Como sexto, o instanciamento do framework preenchendo os aspectos variantes para a construção de um protótipo. E o sétimo e último, a verificação do framework por intermédio do protótipo para a validação dos casos. Então, as contribuições que se busca oferecer com essa pesquisa, ela atende tanto à academia como à indústria. Então, a proposta é fornecer um framework, esse framework sendo um white box. O objetivo dele ser um white box é que os especialistas que quiserem implementar, instanciar esse framework, eles vão poder fazer o uso da arquitetura. Sendo um framework white box, será possível o desenvolvedor que queira instanciar esse framework fazer as configurações necessárias para a sua necessidade pelos pontos variantes, né, os hotspots. Então, como contribuição, tanto para a academia como para a indústria, nós temos aqui 2 threads. Essa thread vermelha e essa thread amarela. Pode-se observar que esse framework ele irá tanto atender a usuários especialistas em tecnologia, por exemplo, desenvolvedores, e a usuários especialistas em negócio, por exemplo, gestores públicos. Ele tanto vai resolver problemas de tecnologia, como a recomendação do melhor algoritmo, da melhor técnica, como também problemas governamentais, com foco em compliance. Na recomendação de algoritmos, ele vai recomendar tanto para a solução de problemas com aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. Já para resolver os problemas dos especialistas de negócio, ele vai fazer uso do formalismo de aprendizado de máquina por reforço seguro, o Safe Reinforcement Learning. Ele vai poder sugerir algoritmos das técnicas para as abordagens neural, enxames, evolucionária, estatística, e no caso das técnicas que serão usadas para fazer a recomendação, o sistema de recomendação vai ser usado tanto uma técnica neural como uma técnica estatística. O método de pesquisa, né, foi usado para essa pesquisa o Design Science Research Methodology. Esse método ele é dividido em 6 partes, ou 6 etapas, que são a identificação, permite fazer o mapeamento sistemático da literatura, ou a revisão quase sistemática, para fundamentar, criar as bases de entendimento, encontrando, através de estudos secundários, quais os estudos primários que vão ser usados para identificação dos gaps, das lacunas e dos desafios. A etapa de definição, onde são especificados os objetivos geral específicos e os conceitos relevantes. A etapa ou fase de desenvolvimento, onde é feita a construção da definição da arquitetura e implementação dos artefatos. Aí são utilizados os modelos nas linguagens universais, como a linguagem OML, a linguagem de modelagem universal, o Factory Model, o modelo de característica do FODA. Aí, em seguida, a fase de demonstração, onde é feita a instanciação para a realização dos experimentos, das simulações e da prova de conceito. Para a penúltima fase de avaliação, que é onde é feita a validação, né, que é a verificação e a medição. E, por fim, a comunicação, que essa fase é onde é feita a apresentação, a propositura da solução, sendo feita a entrega dos artefatos. Intercalado ao DSRM, é também utilizado a engenharia de domínio. A engenharia de domínio é dividida em 3 fases, ou 3 etapas, que são a análise, o projeto e implementação. Na fase de análise da engenharia de domínio, são feitos os métodos, a implementação o existente, as implementações existentes, as entrevistas com os stakeholders, as consultas aos especialistas e a busca pelas características, as features atuais e futuras dessa proposição do framework, que vai para a fase de projeto. Nessa fase de projeto,
é onde são feitos os modelos do domínio, né, que é a taxonomia, os padrões e as arquiteturas genéricas. E, por fim, a implementação, que nessa última fase é feita a parte da linguagem do domínio, né, onde se utiliza a linguagem de modelagem unificada, o modelo de features e o modelo de persistência, que é o modelo de relacionamento que foi utilizado. Vale salientar que houve uma adaptação desses dois métodos, onde na engenharia de domínio a fase de análise ela foi feita entre as fases de identificação e definição do DSRM. A fase de projeto da engenharia de domínio foi feita entre as fases de desenvolvimento e demonstração do DSRM. E, por fim, a fase de implementação foi realizada entre as fases ou as etapas de análise e comunicação do DSRM. Referencial teórico. Então, dentro dessa parte de referencial teórico foi fundamentado o que é compliance, o que é engenharia de domínio, o que é framework, o que é inteligência artificial e computacional e os trabalhos relacionados, onde foi aplicado a revisão sistemática da literatura. Em relação à revisão sistemática, foram realizados em 4 etapas. Né? Na primeira etapa, foi feita uma revisão sistemática que foi realizada entre 2019 e 2020, utilizando as palavras-chave de inteligência artificial, inteligência computacional, framework e compliance. Como saída, como resultado dessa pesquisa, nós tivemos aí 3 estudos, né? Estudos primários. Compliance for the Legal Area, o Integration of AI in the Public Sector e o AI Services for the Public Sector. Quer dizer, esses 3 artigos resultantes da revisão sistemática, que houve aí a participação de 4 mestrandos e 1 doutorando, esses 4 mestrandos divididos em 2 grupos, o grupo alfa analisando 50% desses artigos selecionados e o grupo beta os outros 50%, e o doutorando fazendo a solução das divergências que passaram a existir na leitura analítica desses trabalhos, né? Onde foram estipuladas 13 perguntas com o protocolo da pesquisa e colocando os critérios de aderente, parcialmente aderente e não aderente. E aí, quando havia divergências, o 5º componente do grupo fazia a definição final. Com esse resultado, buscou-se em 2020 complementar essa revisão sistemática com uma quase revisão sistemática, onde se entrou aí mais uma palavra-chave naquele conjunto e nas bases de pesquisas do protocolo anterior, criando-se um novo protocolo, e a palavra-chave é Public Sector, né, o setor público. E não foram encontrados artigos relevantes que tratassem de inteligência artificial, inteligência computacional, framework compliance no setor público. Mostrou-se necessário fazer uma terceira revisão sistemática. Nessa terceira revisão sistemática, também realizada em 2020, colocou-se no lugar de setor público a palavra-chave engenharia de domínio. Então, ainda nas bases e com as palavras-chave de inteligência artificial e computacional, framework compliance, passamos a ter engenharia de domínio. E aí encontramos 4 artigos relevantes. Esses 4 artigos, ou estudos primários complementares, se juntaram aos 3 estudos primários. Então, nós temos aí nosso trabalho na identificação dos gaps de pesquisa e dos desafios, 7 trabalhos relacionados. E aí, a 4ª fase da revisão, essa 4ª fase consistiu nas entrevistas com os stakeholders, os desenvolvedores de projetos que foram resultantes dessa revisão sistemática, da primeira revisão sistemática, que são mineração de processos, detecção de anomalias e extração de regras. Com base nisso, foi possível encontrar as lacunas desse projeto, dessa pesquisa, que são processos, protocolo, automação, burocracia, controle, gerenciamento, legalidade e privacidade. Então, essas lacunas, baseadas nessas 3 revisões sistemáticas, na verdade, uma revisão sistemática e 2 quase sistemáticas. E, na entrevista com os stakeholders, nós passamos a ter a base de conhecimento para a construção do framework de inteligência artificial e computacional para o setor público com ênfase em compliance. Então, os dados dessa pesquisa são as 3 revisões, né, uma revisão sistemática e 2 quase sistemáticas, com a pergunta da primeira revisão: como a inteligência artificial e computacional pode ser aplicada em programas de compliance? Essa foi a string de pesquisa. Nessas bases, com o período aplicado de 2013 a 2019, resultando numa pré-seleção de 931 artigos, selecionados 85, e ficando desses 85, 54 como não aderentes, 28 como parcialmente aderentes e 3 como aderentes. E aí, surgindo a necessidade da segunda quase revisão sistemática, com a pergunta: como os frameworks usam os conceitos de inteligência artificial no apoio às atividades de compliance, em particular no setor público? Então foi aí aplicada essa string, né, que é inteligência artificial computacional e governo, nessas bases, no período de 2013 a 2020, onde foram encontrados como pré-seleção 142 artigos, selecionados 61 depois da leitura dos abstracts, títulos, que atenderam aos critérios do protocolo, ficando com 44 artigos não aderentes, 17 parcialmente e 0 aderentes. Então, surgiu a necessidade de uma terceira quase revisão. Essa terceira quase revisão
com a palavra pergunta, como os frameworks usam os conceitos de inteligência artificial no apoio às atividades de compliance, em particular no setor público, com o uso de engenharia de domínio. Então, aí foi trocado, né, foi colocado como na string de pesquisa, o Public Sector or Government, aí foi colocado na string de pesquisa, engenharia de domínio. E aqui foram as bases, o período de 2013 a 2021, tendo como pré-seleção 89 artigos, tendo selecionado 53 e ficando 39 não aderentes, 10 parcialmente aderentes e 4 aderentes. Então, todo, como pré-seleção, nós tivemos 1.162 artigos, tivemos selecionados 199, ficando desses 137 não aderentes, 55 parcialmente aderentes e 7 artigos aderentes. Então, os estudos resultantes, né, os 7 estudos resultantes foram esses. Né? Então, nós temos o de 2013, esse aqui, ele trata de um framework denominado Eunomos, que é um framework de inteligência artificial e computacional com foco na área legal. O segundo, de 2019, que trata de um framework de inteligência artificial na administração pública, e o terceiro trata de aplicações de inteligência artificial no setor público, também de 2019. Como os 4 estudos complementares, estudos primários complementares, nós temos de 2013, de 2015, de 2020 e de 2019. Esses 4 focados em engenharia de domínio, usando inteligência artificial. Então, esses 7 estudos primários possibilitaram criar a base que deu origem aos 3 trabalhos que foram aplicados à engenharia de domínio, que são mineração de processos, detecção de anomalias e extração de regras. Como lacunas identificadas, então nós temos processos, né, a questão do tratamento dos processos com inteligência artificial, protocolização, que é a necessidade de permitir que esses protocolos utilizados no setor público, na administração pública, sejam padronizados com o uso de inteligência artificial computacional, automação, tratando da hiperautomação, que é o uso da inteligência artificial com automação de processos, no uso de trabalhadores digitais, burocracia, que é permitir que os processos sejam auditáveis, mas permitir que os processos sejam mais eficientes, mas não deixem de ser eficazes, o controle, permitir o gerenciamento por parte dos humanos das entregas da inteligência artificial, a gestão, que é garantir a auditoria dos processos automatizados, legitimidade é dar poder jurídico às tomadas de decisão oriundas da inteligência artificial, e a privacidade, que é permitir que os dados, que é a matéria-prima da inteligência artificial, possam ser utilizados, mas sem violar a privacidade dos donos desses dados. E aí, como os desafios foram identificados nessa revisão sistemática, 3 grandes áreas: a área jurídica, administrativa e a tecnológica. Para a área jurídica, foram encontrados 5 desafios. A dificuldade na navegação das leis, devido à amplitude dos interrelacionamentos legais, as atualizações legislativas, porque as leis não costumam indicar quais artigos modificam as legislações, terminologias jurídicas, devido a alguns termos que significados diferentes de acordo com o seu contexto, a polissemia, porque alguns termos podem ter significados diferentes entre jurisdições distintas, e a gestão das informações, porque é difícil compreender a legalidade e a discriminação no uso da tecnologia de computação para garantir que as soluções sejam confiáveis e econômicas. Na área administrativa, no desafio que engloba a parte administrativa, foram encontrados 3. A falta de estudos probatórios, como gestores, dos quais valores públicos possam ser devidamente obtidos, a falta de estudos sobre como incorporar sistemas baseados em inteligência artificial nas organizações e a falta de estudos de nível micro, que possam ajudar na criação de um modelo macro baseado em uso generalizado de inteligência artificial em espaços públicos. E, por fim, essa terceira área, que é a de tecnologia, como desafios foram encontrados esses 5, que são a necessidade de gerar capacidade de compreender expressões emocionais humanas e a capacidade que é um desafio crucial para os sistemas de inteligência artificial. O segundo, de substituir a interação humana, requer uma melhor compreensão de como o mundo funciona e como as interações de comunicação funcionam. Terceiro, as interações máquina-máquina estão se desenvolvendo rapidamente e que requerem um melhor controle do humano. O quarto, o risco real de perder o controle das interações humanas e máquinas, com perda da compreensão do que a inteligência artificial está produzindo. E, por fim, a criação de mecanismos de governança da inteligência artificial para garantir transparência e responsabilidade. Então, os pilares desse framework. Com base nessa revisão, os seguintes pilares foram propostos para o framework: mineração de processos, detecção de anomalias, extração de regras, detecção de fraudes e gerenciamento de riscos. E aí, com base nisso, foi aplicado a engenharia de domínio nos 3 projetos que foram desenvolvidos com base na revisão sistemática: o de mineração de processos, o de detecção de anomalias e extração de regras. Então, foi feito a análise, com a leitura, com as entrevistas, com a definição das features, o projeto,
criando-se aí a taxonomia, os padrões e a arquitetura, e a implementação usando a UML e o modelo de features do FODA, que é o Feature Oriented Domain Analysis, para a criação do modelo de características. Então a engenharia de domínio foi aplicada e com base nela foram encontrados 3 features básicas, que são a feature usuários, objetos e técnicas, e a partir dela, com as entrevistas com os stakeholders e com a modelagem feita da engenharia de domínio, foram encontradas, então, outras características, outras features. Mas para entender a feature de usuário, então, foi feito o diagrama de classe, né? Nós temos aqui uma classe abstrata, né, de usuário, que vai se relacionar com a classe perfil, e tendo aí como herança 3 subclasses, né? O administrador, o especialista de tecnologia e o especialista de negócio. Essas 3 subclasses, elas herdam as características da classe pai, que é uma classe abstrata. Essa classe abstrata, ela tem alguns métodos desenvolvidos, né, implementados, como manter o usuário, mantém o usuário. Esse é um método concreto, e métodos abstratos, que vão ser implementados nas subclasses, como a responsabilidade do usuário. Então, a característica dessa classe abstrata, ela não é uma classe que tem todos os métodos implementados. Então, ela tem frozen spots e hot spots. Ela tem pontos não variantes ou invariantes e pontos variantes que são implementados de acordo com a subclasse. Foi feito um diagrama de colaboração. Nesse diagrama de colaboração nós vemos aqui que existe um objeto, perfil, que define o acesso para os objetos administrador, especialista em tecnologia e especialista em negócio, que tem como uma mensagem, né, de responsabilidade do usuário fazer o administrador a configuração, o especialista em tecnologia a definição do algoritmo, a obtenção do algoritmo, e o especialista em negócio a obtenção ou a definição do objeto que se quer resolver. E em seguida nós temos o diagrama de classe da feature objeto. Esse objeto, que é o problema a ser resolvido, nós temos 3 classes, né? A classe problema, a classe objeto, a classe problema e a classe ação. Então, essa classe objeto, ela tem como multiplicidade o relacionamento com a classe problema, de 1 para n, né? E nós temos como problema as ações, também com uma multiplicidade de 1 para n. Então, nós temos a execução da ação no objeto, nós temos a análise do problema e a verificação da política e o suporte à decisão em ação. E como diagrama de sequência, nós observamos que esses 3 objetos, o objeto de nome objeto, o objeto problema e o objeto ação. Então, o objeto de nome objeto, ele executa uma ação. Essa execução de uma ação é no objeto problema, lembrando que o objeto é uma instância de uma classe. Ele vai executar o método analisa problema e em seguida ele vai executar uma ação no objeto ação. Nesse ação, ele verifica a política e dá o suporte à decisão. E o resultado desse suporte à decisão é retornado para o objeto. E aí os 3, nas suas execuções, são liberados. E na feature técnica, nós temos aqui o diagrama de classe. Nós temos a técnica, que é uma interface, ela não tem métodos concretos, ela só tem métodos abstratos, então nós temos só a assinatura do método, né? Nós temos um método chamado compila código e executa código. Realizando a interface, nós temos a classe algoritmo. Então essa classe, ela implementa os métodos assinados na interface. Então nós temos a implementação do código e a execução dele. A finalidade da técnica ser uma interface e ser realizada por uma classe algoritmo é justamente para que quem instanciar esse hotspot, ele possa ser codificado de acordo com a necessidade de quem está instanciando. Quer dizer, a execução daquele código e a compilação do código e a execução do código ser baseado nas necessidades do usuário da arquitetura, que esteja instanciando a arquitetura. E aí o diagrama de colaboração, nós vemos que existe a solicitação da técnica para o objeto abordagem, que é a instanciação da classe abordagem, que vai executar ou invocar o método compila código, que vai observar os parâmetros definidos na classe no objeto hiperparâmetro, que vai executar o código da classe do objeto algoritmo, que é a instância da classe algoritmo. Então aqui nós temos um Jamboard, resultado das entrevistas com os stakeholders, onde foram identificados os requisitos não funcionais e os requisitos funcionais, né? Aqueles requisitos que vão dar origem às características necessárias para o framework, além daquelas já identificadas na engenharia de domínio. E os requisitos não funcionais que vão dar qualidade a essas características funcionais do sistema. Então, aqui nós temos um mapeamento de 19 características, ou das 19 features identificadas, né? Então, nós temos a feature usuário, administrador, especialista em tecnologia, especialista em negócio, objeto, problema, ação, técnica, abordagem, algoritmo, hiperparâmetro, bridização, aprendizado, aprendizado por reforço, aprendizado não supervisionado, aprendizado supervisionado, white box, né, os padrões e o kernel. Então, quando a gente fala da feature usuário, administrador, especialista e especialista de tecnologia de negócio, nós estamos falando das subfeatures da feature usuário. Quando nós estamos falando de objeto, problema e ação, nós estamos falando problema e ação de subfeatures do objeto, da feature objeto. Quando nós falamos de técnica, abordagem, algoritmo, hiperparâmetro, hibridização, então hibridização, hiperparâmetro, algoritmo e abordagem são subfeatures da feature técnica.
E quando falamos de aprendizado por reforço, não supervisionado ou supervisionado, esses 3 aprendizados são subfeatures da feature aprendizado. Temos a feature white box, que é o que vai caracterizar esse framework, ele ser tanto ter pontos hotspots como frozen spots invariantes, são pontos já definidos no framework, e os hotspots são os pontos variantes, os pontos que podem ser implementados por quem for instanciar o framework. A feature padrões, que vai definir quais são as definição de comunicação dentro do framework. E o kernel, que é o núcleo do framework, é onde vai ser feito o aprendizado de máquina. Então, esse aprendizado de máquina, o machine learning, no formalismo, é o aprendizado de máquina por reforço seguro. Então, ele é que vai, com base nos dados, fazer as recomendações, tanto para o especialista em tecnologia como para o especialista em negócio. Então, com base nisso, nós vamos falar aqui do Feature Oriented Domain Analysis. Nós utilizamos aqui essa nomenclatura, né, onde esse símbolo representa a feature mandatória, com a bolinha rachureada. A bolinha vazada vai ser uma característica, uma feature opcional. Com o azul mais claro, com a bolinha rachureada, vai ser uma feature abstrata. Se tiver vermelha, é uma feature morta. Com esse design é uma feature oculta. E com essa forma é uma raiz do conceito e do domínio. Esse símbolo ele vai identificar que é um OU, né, que é uma decomposição, e esse símbolo é um SHOR, um OU exclusivo. Então, com isso, nós temos esse diagrama de features. Nós temos o framework, que é a raiz. Então, nós temos o usuário e técnica, com características, com a feature abstrata. Nós temos o usuário e a técnica. Como mandatório, nós temos o objeto e o aprendizado. E nós temos aqui, como características ocultas, né, a caixa branca, padrões e kernel, que são implícitas ao framework. Como essa característica aqui ela é abstrata, então nós temos como subfeatures o administrador, o especialista em tecnologia e o especialista em negócio. O objeto nós temos como subfeatures o problema e a ação. A técnica nós temos como subfeature o algoritmo, que também tem como subfeature a abordagem, hiperparâmetro e hibridização. Observando que abordagem e hiperparâmetro são mandatórios e hibridização é uma característica opcional. E ainda temos o aprendizado com as subfeatures por reforço, não supervisionado e supervisionado. Então, com base nesse modelo de características, foi estabelecido as propostas de uso do framework, né? Então, ele pode ser usado para otimização, planejamento e otimização, computação visual, para processamento de linguagem natural, agrupamento e associação, classificação e predição e robótica de automatização de processos. Quais são as fronteiras de uso, né? O que se pretende atingir com esse framework? O governo digital, aplicação de inteligência em compliance, otimização de uso de recursos e aprendizado de regras para o setor público. Então, detalhando as propostas de uso, para planejamento e otimização, nós vamos ter a determinação das etapas necessárias para a conclusão de tarefas e otimizá-las para economizar tempo e recursos governamentais. Por exemplo, encontrar o ótimo global para a medição de produtividade e qualidade nas tarefas de gestão e governança. Para processamento de linguagem natural, utilizar aprendizado de máquina para processar, analisar, compreender e imitar a linguagem humana, falada e escrita, por exemplo. Tornar a interpretação homem-computador mais rica. Utilizar chatbots na interação com os cidadãos. Para classificação e predição, realizará a análise de padrões para que possam apoiar a tomada de decisões por parte dos gestores públicos e a previsão de eventos. Por exemplo, verificação de conformidade dos contratos e convênios, previsão de arrecadação com base nos dados históricos. Na computação visual, perceber e aprender tarefas visuais do mundo por meio de sensores, como exemplo, monitoramento de tarefas operacionais para recomendação de procedimentos. Para agrupamento e associação, realizará a análise de identificação de padrões para que se possa apoiar gestores públicos na descoberta de comportamentos. Por exemplo, descoberta de similaridade de processos, insights para otimização de processos por similaridade. E na automação de processos, a aplicação da robotização de software para apoiar as organizações a automatizar tarefas tediosas e repetitivas. Por exemplo, o processo de integração entre sistemas e operações repetitivas entre sistemas. Então, para isso, foi proposto então, esse modelo arquitetural com base no padrão arquitetural MVC, Model View Control. Então, nós temos a visão, que é a camada responsável pela interface, o modelo, que é a camada responsável pelas regras de negócio, e o controle, que é a camada responsável pela persistência. Então, na visão, nós vamos ter a interação com os usuários e a parte de entrada dos dados. Vamos aplicar aqui o Facade, que é um padrão de projeto para o acesso, onde vai dar aqui, permitir a comunicação via o Bridge, que é outro padrão de projeto de ponte, entre esses módulos internos, que são as APIs, né, as interfaces, as Applications Programs Interfaces, que possam ser utilizadas, também com a utilização de software as a service, né, software como serviço, fazendo também uma ponte
né, usando o padrão bridge, com os conectores. E aqui ainda com a conexão com o kernel, que é justamente o núcleo desse framework que vai ter o aprendizado de máquina por reforço seguro. Esse kernel ele vai fazer o uso dos objetos, da temática, da abordagem, dos algoritmos, dos hiperparâmetros e treinamentos. Para isso vão ser utilizados aqui os padrões de projeto, Template Method, Factory Method e Abstract Factory, além de utilizar o Mediator e o Command como padrões para a interação entre a camada de modelo e a camada de controle, fazendo uso dos modelos e dos dados. Ainda com o uso de padrões, né, de usabilidade, de segurança e comunicação para essa arquitetura. As cores aqui identificam os itens que vão ser utilizados nesse padrão arquitetural. Então, temos os componentes, os serviços, a parte de administração, de armazenamento, de análise, de engenhos e segurança. O kernel, explodindo o kernel, então temos aqui o modelo arquitetural. Então temos os componentes de entrada, os conectores e os componentes de saída. E o kernel, ele vai fazer a recomendação. Essa recomendação de qual ação ou de qual técnica para o especialista em tecnologia, ação para o especialista em negócio, vai ser baseada no modelo em conteúdo, vai ser baseado na filtragem colaborativa e também baseado em modelo, usando aqui o baseado em memória. Então ele vai ter o uso desses modelos que identificam a ação do usuário sobre o sistema ou a análise sobre os dados históricos para assim gerar uma recomendação para aquele especialista. E aí temos também como padrões a parte de usabilidade, segurança, comunicação e as regras governamentais. Então o processo de recomendação vai ser baseado nesse fluxo. Nós temos aqui a instância do framework, que vai usar ou um web service ou uma API para se conectar com o kernel. O kernel vai ter um motor de recomendação que vai observar as ações dos gestores, que vai mandar essas ações para o analisador, que vai gerar uma recomendação que vai retornar para a instância do framework. Então, para explicar os padrões de projetos utilizados, nós temos o Abstract Factory, né, que tem o objetivo de criar classes abstratas, que permita criar novas classes, implementando os métodos abstratos. O Builder, que foi utilizado para separar a construção do objeto de sua representação, ele está sendo aplicado aí na Factory usuário e técnica, e nas suas subfactories. O Factory Method, que é uma proposta, já que o framework é white box, ele cria uma classe do tipo interface, só com as assinaturas dos métodos, para serem implementados nas classes que vão realizar aquela interface, né? Então, temos isso sendo aplicado, esse padrão sendo aplicado na Factory técnica. O Bridge, que ele desacopla a abstração de sua implementação, permitindo assim a interdependência, né? E aí, gerando essa ponte, né, nós temos isso na construção dos namespaces, dos pacotes das classes, ou camadas, melhor dizendo, divisão, modelo e controle. O Composite, que foi utilizado para compor as classes em estrutura de árvores, para representar a hierarquia, parte todo, né, utilizado na Factory algoritmo. Temos o Facade, que provê uma interface única para um conjunto de conectores de acesso ao framework, permitindo assim a definição de uma interface de mais alto nível. O Chain of Responsibility, que está relacionado à responsabilidade associada de cada classe, objetivando evitar acoplamento entre o solicitante e o atendente. Então, isso foi aplicado no framework, no namespace, que fazem uso das APIs, né, dos Application Program Interface, nos padrões adotados. O Command, que encapsula a solicitação, permitindo sua parametrização, sendo aplicado entre as classes do namespace modelo e conectores, no namespace controle. O Mediator, relacionado à responsabilidade associada à classe, definindo a classe que encapsula o módulo, como o conjunto de classes interagem entre si, evitando assim as referências explícitas, permitindo a independência da interação, aplicado na feature aprendizado e kernel, e o Template Method, que ele relaciona a responsabilidade associada à classe, que permitiu as subclasses possam redefinir a lógica a ser aplicada, e devido ao objeto a ser construído no framework Whitebox, ele foi utilizado nas features usuário e técnica. Então aqui nós temos o diagrama de classes de todo o framework, né? Nós temos o usuário como uma classe abstrata, né? Temos aqui métodos abstratos e métodos concretos, relacionado aqui com o perfil, a classe perfil, as três subclasses, né, do administrador, especialista em tecnologia e especialistas em negócio, subclasses que concretizam a classe abstrata, e aí elas podem ser instanciadas. Nós temos, associado a especialista, nós temos o algoritmo. O algoritmo, ele realiza a interface técnica, né, então existem só na interface técnica as assinaturas que são implementadas em algoritmo. Por sua vez, o algoritmo ele tem uma agregação com o kernel, né, que é onde é feito o aprendizado de máquina por reforço seguro, que também é uma agregação para a ação. Por sua vez, a ação se relaciona com um problema, que se relaciona com o objeto, que está relacionado com o especialista de negócio. Então, para entender a colaboração que existe, então, o especialista, né, o objeto, tecnologia, ou especialista em tecnologia, ele tem uma responsabilidade, que ele usa o algoritmo, que é um objeto que realiza a técnica, que é uma interface.
que executa uma ação no algoritmo de controle que realiza um treinamento aqui no kernel. Por sua vez, o kernel valida a política com base no aprendizado, retornando a decisão, né, o suporte à decisão para o especialista em tecnologia, que é a técnica recomendada. Já o especialista em negócio, ele ele tem uma responsabilidade, né, de usuário, ele acessa o objeto, por sua vez executa uma ação para resolver um problema, que também vai realizar um treinamento com base nesses dados, que vai dar como resultado uma política, que vai dar um suporte de decisão ao especialista em negócio, que é a ação recomendada. E aí nós temos como diagrama de distribuição de como o instanciamento do framework pode ser realizado. Nós temos o cliente, né, que é um dispositivo web, ou um dispositivo mobile, que vai se comunicar via HTTPS, né, que é um protocolo seguro de hipertexto, de transferência de hipertexto, com um servidor de aplicação. Esse servidor de aplicação é um servidor web IS, Internet Information Service, que faz a instância de um framework e faz uso de Applications Program Interface, que se conecta com o banco de dados, né, que é um servidor de banco de dados, que é o SQL Server para dados estruturados e o MongoDB para dados não estruturados. Então, é assim que o sistema esse instanciamento está sendo proposto no framework. Nós temos aqui o modelo de relacionamento, onde vemos aqui em verde as entidades, né, com a cardinalidade de como elas se relacionam e os atributos chaves, né? Então, nós temos os atributos chaves e os atributos complementares à entidade. E como é que esse framework, como é o processo desse framework, né? Então, percebemos que nós temos dois tipos de usuários, né? O especialista em tecnologia e o especialista em negócio. O especialista em tecnologia, ele tem dados, né, que são os códigos-fontes, que fazem uso da abordagem, da técnica, do algoritmo, do hiperparâmetro, que, por sua vez, é aplicado aqui o algoritmo de aprendizado de máquina por reforço, chamado de Q-Learning, onde ele vai analisar o estado, que são as classes de problemas, e as ações, que são as famílias dos algoritmos e as técnicas respectivas dessas famílias. Com base nisso, ele vai fazer um aprendizado. Esse aprendizado, ele usa o aprendizado com demonstração, baseado em conteúdo e filtragem colaborativa. Baseado em conteúdo, ele observa os dados históricos, e filtragem colaborativa são as ações dos usuários, dos agentes, sobre o ambiente, que é a instância do framework. E com isso é gerada uma política, quer dizer, uma tabela com as recomendações, né, que é chamado de mapa de políticas ou tabela de políticas. Por sua vez, o especialista em negócio, ele tem seus dados, que são os problemas governamentais, que faz uso de projeto, objeto e temática, onde ele envia isso para um algoritmo chamado Q-Deep Learning. Então, o Q-Deep Learning é um algoritmo baseado em redes neurais artificiais, mais especificamente o Multilayer Perceptron, onde ele aprende com base nessas características, né, nos dados do problema, e aí gera o estado, que é o problema governamental, e a ação, que é a política, quer dizer, o resultado, né, da aplicação da rede neural, extraindo as características com base nesses dados passados. E aí ele gera o aprendizado, que é a recomendação. Essa recomendação também baseada no aprendizado com demonstração, o baseado em conteúdo e a filtragem colaborativa. Transversal a essa estrutura do processo do framework, nós temos o perfil do usuário, o log e a segurança. Para entender, então, o kernel, né, esse aprendizado de máquina por reforço, então existe uma matriz de recompensa. A lógica, né, a arquitetura do funcionamento do aprendizado de máquina por reforço, ele precisa de uma matriz de recompensa. Essa matriz de recompensa foi estruturada da seguinte forma. Nós temos os estados são os problemas, que são classificação, predição, agrupamento, causalidade, otimização e busca. E que representam nessa matriz as linhas, né? Então nós temos linha 0, linha 1, 2, 3, 4, 5. As colunas dessa matriz são as famílias de algoritmos. Nós temos as redes neurais não supervisionadas, os evolucionários, os de enxames, redes neurais supervisionadas, aprendizado estatístico, busca local, redes bayesianas, que são as colunas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui foi colocado só um algoritmo como exemplo, mas mais na frente vai se perceber que essa matriz, que está aqui só para representar, ela na verdade é um tensor. Ela tem 3 dimensões. Por quê? A terceira dimensão é um vetor com os algoritmos daquela família de algoritmos. Então, só para exemplificar, foi deixado aqui o som como não supervisionado, rede neural não supervisionado, um generic algorithm para os evolucionários, um anti-column optimization para os enxames, multilayer perceptron para uma rede neural supervisionada, o neighborhood, o aprendizado estatístico, o table search do busca local, o naive Bayes de redes bayesianas. A lógica é a seguinte: para um problema de classificação, por exemplo, o mapa-som, que é um algoritmo não supervisionado, ele vai receber -1 como recomendação, porque ele não é um algoritmo apropriado para resolver problemas de classificação.
o Generic Algorithm, ele vai receber -1 porque ele não é um algoritmo apropriado para resolver o problema de classificação. O Ethical Element Optimization vai receber -1 porque ele não é um algoritmo apropriado para classificação. Porém, o Multilayer Perceptron, ele recebe +1, porque ele é um algoritmo apropriado para classificação. Da mesma forma que o KNN, ele é um algoritmo apropriado para classificação. Já o Tabu Search não é, e o Naive Bayes, ele pode ser utilizado também para um algoritmo de classificação, porém, ele está mais para que seja utilizado para causalidade. Então, a filosofia dessa matriz de recompensa é dar -1 para um algoritmo que não é apropriado e +1 para um algoritmo que é recomendável para aquela classe de problema. Entendido isso, então nós temos o tensor de recompensa. Então o framework ele usa esse tensor, que são 3 dimensões. Nós temos a dimensão estado, que são as classes de problema, a dimensão ação, que são as famílias, e a dimensão vetor, que são os algoritmos, né? Então observe que, se olharmos aqui para o não supervisionado, se olharmos para uma rede neural supervisionada, dos algoritmos que estão aqui, somente um recebe +1, que é o MLP. Todos os outros algoritmos vão receber -1. Se olharmos o estatístico supervisionado, nós temos 4 recebendo +1. Decision Tree, KNN, Random Forest e Support Vector Machine. Mas outros 2 recebendo -1. Apesar de serem algoritmos estatísticos, não são recomendados para resolver um problema de classificação. Por exemplo, K-means, Hierarchical Clustering. Então, qual é o objetivo desse tensor? É, daqueles algoritmos que pertencem àquela família, quais são os apropriados para resolver aquela classe de problema. Esses vão receber +1. Os que não são vão receber -1. Porém, ainda não estamos com a tabela do melhor algoritmo, que é o algoritmo recomendado. E aí vamos para a tabela Q. A tabela Q, que é utilizada no Safe Reinforcement Learning, ela é baseada na mesma tabela de recomendação, só que todos iniciam com 0. Baseado na filtragem colaborativa e no modelo baseado em conteúdo e no aprendizado por demonstração, esses 3 formalismos, os 3 modelos de aprendizado por reforço, que é o agente interagindo com o ambiente, isto é, o especialista em tecnologia ou o especialista em negócio interagindo com a instância do framework e com a base que já é inserida com a frequência que é utilizado esses algoritmos. Então ele cria, com base nos métodos que são do Q-Learning, essa pontuação do qual o melhor algoritmo. Então, observe que o problema de classificação para esse cenário, o melhor algoritmo da família dos estatísticos seria o Random Forest. Então, aquele que é considerado o melhor algoritmo, ele recebe um peso, ele recebe um peso +10. Os que não são, eles vão receber +1, porque apesar de ele resolver, apesar de eles não serem os melhores, eles resolvem, então eles recebem +1. E o que não resolve, recebe 0. Então, aí 0, ele não resolve o problema, +1 resolve, mas não é o adequado, e o +10 é o recomendado. É o que o kernel vai passar para o especialista, dizendo, eu recomendo essa ação, ou recomendo esse algoritmo. Então, como matriz de famílias de algoritmos, nós temos aqui o estado, a ação e a técnica. Por exemplo, classificação não supervisionada, Multilayer Perceptron, classificação estatística, Decision Tree, classificação estatística Nearest Neighbors, classificação estatística Random Forest e assim sucessivamente. Aqui é um diagrama de dispersão mostrando, nesse modelo do tensor de recomendação, quais são as técnicas, os algoritmos melhor recomendados pelo kernel para resolver um problema daquela classe. Então, se olharmos aqui, esse azul significa, esse azul escuro, classificação. Então, vejam que o melhor, nesse cenário aqui que foi utilizado, o kernel disse que é o Random Forest. Se olharmos esse verde aqui, o verde escuro é agrupamento. O melhor indicado foi o K-means. Antes dele nós temos o Hierarchical Clustering e antes deles temos o SOM. Então, esse diagrama, ou esse gráfico de dispersão, ele mostra, em termos de tamanho, o algoritmo mais recomendado, que seria, no tensor de recomendação, o +10. Então, esse aqui é o +10, é o +10, é o +10, é o +10. Esse é o +10. Os outros são o +1. E os que são 0, ou que seria -1, não entram nesse diagrama. Então, nós temos aqui uma matriz, né, com o estado, a ação e a recomendação. Se for classificação, ele está recomendando Random Forest. Se for predição, Multilayer Perceptron. Se for agrupar, caminhos. Se for causalidade, Naive Bayes. Se for otimizar, ou se for otimização simples, o Particle Swarm Optimization. Otimização com múltiplos objetivos, NSGA. O Non-Dominate Sorting Generic Algorithm. Se for busca, o Tabu Search. Então aqui nós temos, para visualizar, a matriz de frequência dos algoritmos nesse cenário. Então, na instanciação, o que é que se busca, né? A instância, ela vai permitir essa inferência do especialista com o instanciamento do framework.
Esse framework ele vai trazer os parâmetros, esses são os parâmetros do framework, da ferramenta ou da instância, né, que vai permitir os ajustes já no protótipo. Né? Então, o protótipo vai poder ser parametrizado e esse protótipo ele vai, naquele estado, P+1, olhar o ambiente, né, e com base nessa interação do especialista no protótipo com o ambiente, ele vai gerar uma recompensa. Essa recompensa vai ser baseada no aprendizado e nos hiperparâmetros da técnica utilizada. Né? E isso ele vai interagir com o agente, que vai interagir com o ambiente, que vai dar o retorno para o protótipo. Então aí foram estipulados 5 casos, né, para experimentação, para validar os objetivos dessa pesquisa e, com base nessa validação, criar-se as simulações com 3 cenários para cada simulação para verificar o caso. Então, o primeiro caso, né, que é a portabilidade para usuários, é um caso experimental, né, que serviu para demonstrar a habilidade do framework de atender muitos usuários com propósitos diferentes, possibilitando a flexibilização de entradas da instanciação do framework. Para provar a habilidade do framework, para o caso, foi proposta a possibilidade de resolução do problema relacionado à dinamicidade dos dados da dívida ativa do Estado para identificar qual a melhor forma de cobrança. Para alcançar o objetivo, foi proposta a predição da melhor forma de cobrança da dívida ativa do Estado, se protestado ou ajuizado eletronicamente, objetivando assim o resultado se obter maior recuperação de crédito. Segue o esquema, né, que identifica essa lógica. Então, nós temos os 2 usuários, né, que é o especialista em tecnologia e de negócio, que interage com o framework, que vai dar o suporte à decisão. Então, esse framework, que faz uso do Safe Reinforcement Learning, ele tanto atende usuários de tecnologia como de negócio. Então, nós temos aqui a simulação, né, para o caso 1, que consiste em resolver a melhor forma de cobrança. Para essa simulação foram usados 3 cenários. O Random Forest, que é a recomendação do kernel, com 2 alternativos. O K-Nearest Neighbors e o Support Vector Machine. E aqui os hiperparâmetros que foram utilizados, lembrando que os hiperparâmetros são configurados dinamicamente. Para o segundo caso, foi observada a escalabilidade de uso. Ele serviu para demonstrar a habilidade do framework de usar a computação inteligente, oferecendo escalabilidade. Assim, mesmo que aumente exponencialmente as entradas de dados, o tempo de processamento não aumentará exponencialmente. Para provar a habilidade do framework, para o caso, foi proposto como objetivo a possibilidade de resolução do problema que trata da diferença de aplicação de penalidades nos métodos de cobrança, diferenciando devedores de sonegadores. Então, para alcançar o objetivo, buscou-se agrupar os dados das pessoas físicas e jurídicas que compõem o cadastro da dívida ativa do Estado em 2 grupos, o de devedores e de sonegadores, objetivando como resultado a aplicação correta das penalidades legais. Então, o esquema consiste dos dados que são entrados no framework e ele faz, no mesmo framework, 2 tipos de recomendação. Recomendações de técnicas e recomendações de ações. A recomendação de técnicas para os especialistas em tecnologia e a recomendação de ações para os especialistas em negócio. Então, a simulação 2, para o caso 2, foi a descoberta do perfil do devedor. Para o caso 2, o kernel recomendou caminhos e os 2 alternativos foram o Hierarchical Cluster Algorithm e o Self-Map. Então, esses foram os 3 cenários para a simulação 2 para validar o caso 2. O caso 3 trata-se da multimodalidade, que serviu para demonstrar a habilidade do framework de gerar recomendações saídas multimodais, possibilitando que os usuários possam obter vários resultados com a mesma entrada. Então, para provar a habilidade do framework, para o caso, foi proposto como objetivo a resolução do problema relacionado às especificidades dos documentos que devem seguir para as especializadas, que tenham a devida competência para a sua análise. Então, para alcançar o objetivo, foi utilizada a aprendizagem com classificação do documento para o seu correto direcionamento conforme sua área de especialidade, se obtendo o resultado do ganho de maior eficiência na análise processual. Então, nós temos um conjunto de dados, né, e esse conjunto de dados é enviado para o framework, a instância do framework, onde ele vai propor N soluções, né, para os especialistas. Então, vamos ter N saídas para que ele possa aí visualizar os vários resultados oriundos de uma única entrada. Como simulação 3, para o caso 3, foi proposto, então, a seleção de documentos por características, e aí foram utilizados 3 cenários. O recomendado pelo kernel, o Multilayer Perceptron, e como alternativas para teste, o Logistic Regression e o Naive Bayes. Para o caso 4, comparabilidade, né, serviu para demonstrar a habilidade do framework de analisar a qualidade do resultado em relação ao aprendizado, observando-se a curva de convergência, visto que o propósito prioriza as técnicas escaláveis. Para provar a habilidade do framework, para o caso, foi proposto como objetivo a possibilidade de resolução do problema relacionado a grande quantidade de processos e pouca quantidade de especialistas para sua análise, assim fazendo necessária a sua priorização.
para alcançar o objetivo de otimização do processo de seleção dos documentos, nessa fase anterior, que é a análise documental, objetivando como resultado o ganho de mais eficácia na análise processual. Então, nós temos N dimensões, cada dimensão caracteriza um campo do problema, que é enviado para o framework, e ele gera aí N recomendações, para os especialistas. E para o caso 4, a simulação 4 é a seleção de processos para análise. Então, o kernel recomendou o Pareil-Swarm Optimization e como cenários alternativos, o Fish School Search e o Artificial Big Column, e aqui com os hiperparâmetros utilizados. Para o caso 5, ele serviu para demonstrar a habilidade do framework de tratar a multi-objetividade, mostrando que a instanciação pode resolver objetivos conflitantes. Para provar a habilidade do framework, para o caso, foi proposto como objeto de problema a solução da existência de 2 ou mais objetivos distintos para análise de produtividade dos procuradores. Para alcançar o objetivo de busca do ponto ótimo entre os objetivos de eficiência e eficácia, para se poder obter o resultado de tornar o processo avaliativo mais justo. Segue o esquema, Então, nós temos o framework, temos N dimensões para N objetivos. Então, a simulação 5 para o caso 5 foi a análise de produtividade dos procuradores. A recomendação do kernel foi o algoritmo NSGA2, tendo como os usados para teste desse algoritmo o AGMODEA e o CTAEA, com seus hiperparâmetros. As métricas que foram utilizadas para verificação e validação dos resultados de cada um dos algoritmos, dos 3 cenários aplicados para cada simulação, testando o caso, foram a acurácia, o recall, o F1, a curva ROC e a matriz confusão.